Olá, meu caro LF. Olá, meu caro Stuart. Olá, meu caro você. Está começando mais um, o quê? Indie Game Show. Hoje teremos um tema muito especial, caros vocês. Eu espero que vocês gostem. Esse tema a gente teve a ideia depois que, algum tempo atrás, eu estava lendo uma entrevista do Guilherme Briggs, que ele falava muito que tinha medo de jogos de terror, mas que ele gostava. Era até do Silent Hill, na verdade. Aí eu pensei, poxa, tá aí a chance de falar de jogos de terror muito legais. Afinal de contas, os indie games de terror São muito bons. Exatamente. Breno, você lembra de algum assim de cara? Pra jogar na cara do nosso você? Outlast, meu caro vocês. Outlast. Que jogo mais tenebroso do que esse nos últimos tempos? Alien, um AAA? Não, senhores. Alien tem seus momentos. A Alien merece. Mas Outlast tem o jogo todo. Eu tenho medo. Eu não vou falar disso, não. Uma das primeiras coisas, assim, que... Por exemplo, Outlast tem aos montes, e muitos outros jogos de terror também tem, é algo muito importante, que é criar a atmosfera do terror. Afinal de contas, pense, por exemplo, num jogo como Amnésia. Amnésia é um jogo que tem uma atmosfera muito boa. Sim. Aliás, por causa dessa maldita atmosfera, eu não consegui terminar o jogo até hoje. Eu passo mal jogando de tanto nervoso que eu fico. Eu tava falando da amnésia. Fala da Amnésia, me explica. Me deu amnésia. Cala a boca! Até o sistema que o jogo usa é feito pra te deixar muito mais nervoso. Tem uma coisinha chamada lampião que você usa, que é pra manter a sua sanidade em lugares escuros. E pra enxergar também, obviamente. Uma parte um pouco assim importante. Sendo que o que você usa pra acender esse lampião é um óleo. E esse óleo é finito. Então se você passar muito tempo perdido ou andando pelo jogo, pelo mapa, você vai ficar sem óleo. Você vai ter que andar tudo aquilo no escuro. Foi nisso que eu comecei a passar mal, porque eu me perdi no jogo, não sabia o que bolhufas fazer. E o que aconteceu? Eu comecei a passar mal jogando esse jogo, acredite se quiser. Comecei a ficar enjoado, me deu um mal-estar foda. Daí eu quitei pra nunca mais. E uma parada que você falou dessa atmosfera, é importante você criar uma atmosfera decente. Um jogo como Dead Space, por exemplo, ele é feito para ser de terror, mas ele basicamente se apoia ali em jump scares, de você tá andando e daqui a pouco você toma um susto, assim, tipo... E ainda que a história tenha seus pontos altos, não é um jogo que, por exemplo, eu encaixaria como um dos grandes jogos de terror, apesar de todo O hype em volta disso. o hype em volta desse Eu jogo. também, etc. eu compartilho de vossa opinião. Tava jogando Dead Space outro dia, na verdade. E, assim, pelo hype todo eu fiquei meio decepcionado, mas o jogo em si é bom. A atmosfera dele é relativamente boa, assim, no começo te deixa meio no suspense. Não, o jogo é lindo. Dead Space é um jogo muito bonito. No espaço, etc. que é aquela parada meio gravidade, né? Porque o medo, basicamente, é você criar essa atmosfera de medo, você criar uma situação em que você fique naquele alerta constante de que vai dar merda em algum momento. Exato. E jumpscare, cara, se você apoia a sua atmosfera em jumpscares, É muito raso. você deixa um susto raso. Se você sabe que alguma hora vai pular um gato, sair correndo, porra. E se o jogo abusar muito disso, você já espera. Então fica menos... É diferente você esperar por suspense e você esperar por antecipação, sabe? Como, por exemplo, e uma cena que pra mim foi clássica. Eu não sei se todo mundo teve isso, mas eu tive quando eu estava jogando no Resident Evil 4. Não era um jogo que dava medo, era um jogo de ação. Mas eu estava numa dungeon específica andando, quando de repente eu parei de frente pra uma casinha de 2 andares e eu ouvi. E eu só fiquei esperando, porque eu sabia que ele não ia sair, ele ia esperar eu entrar, e eu fiquei só esperando. Eu estava com tanto medo que quando eu entrei, meu amigo, aconteceu isso. Outra questão de, por exemplo, desse alerta, né, dessa urgência, é no próprio Amnésia, com o fato de que o óleo ele pode acabar a qualquer momento, ele é finito. Exato, e conforme ele vai acabando você vai se sentindo sempre mais tenso. E o personagem começa meio que a alucinar quanto mais insano ele tá.
O próprio Outlast tem as baterias da câmera, exatamente, que você também tem que pegar. E Slender também era um jogo que tinha sua urgência. E tem a bateria da lâmpada. E tem também o fato de que, meu amigo, tem um bicho vindo. Tem um bicho vindo. E ele só aparece se você olhar pra trás. Quer dizer, só aparece se você olhar pra trás a princípio, depois ele aparece em qualquer canto. Mas sabe aquele medo de você olhar pra trás e aquela curiosidade de você saber o que tem atrás de você? Por isso que Slender fez tanto sucesso. Ele é jumpscare, mas é aquele jumpscare que tava todo preparado pra acontecer. Tinha toda uma atmosfera em volta dele. Pois é, mas por exemplo, uma das coisas que me incomodava no Slender é que ele é um jogo pointless. Não tem nada muito grandioso por trás disso. Não é questão de não ter nada muito grandioso. Outlast tem coisas legais. Tem uma história foda. BioShock é um jogo de terror, mas não tanto assim no terror nível Outlast, mas assustador. Agora Slender não tem muito isso, é você pegar... Você não se sente ligado à história, você não se sente tão ligado ao jogo quanto os outros. Five Nights at Freddy's era um jogo que ele se apoia em jumpscares. Mas ele te dá todo um background. Ele conta a história através de áudios, de telefonemas, de reportagem, exatamente. Ele cria todo aquele mistério pra você entender o que tá acontecendo ali. Por exemplo, é diferente você ver uma parada que não faz o mínimo sentido na sua frente e aparecer por exemplo, o Fred Dourado. É Fred Dourado? Golden Freddy, O Golden Freddy na sua frente que você sabe que é o espírito de uma criancinha morta, sabe? Um jogo que também possui uma atmosfera muito legal, e eu vou citar apenas esse, apesar da série ser espetacular, mas eu vou citar apenas esse, é Silent Hill Shattered Memories. Também é muito legal. Ele tem uma mecânica diferente, você nem percebe a mecânica, é muito, muito, extremamente sutil. E como todo jogo do Silent Hill tem final alternativo, só que o que altera esses finais são paradas muito subjetivas. E o jogo em si, ele não cria um clima necessariamente suspense, mas toda hora, tipo, a caça aos fantasmas, que é como se fosse um colecionável, você não necessariamente precisa, mas o jogo te instiga isso. Ele deixa um gostinho de suspense, tudo isso rolando enquanto você está fazendo uma entrevista com um psiquiatra, cara. É muito foda. E, por exemplo, tem uma parte do jogo que você tem que colorir uma casa. Você pensa, caraca, isso talvez altere o final. Não altera. Mas altera o gameplay, porque o gameplay não, altera o cenário do jogo. A casa que você pinta, do jeito que você pintar, vai aparecer no jogo, como a sua casa. É uma parada muito, muito, muito maneira, muito primorosa. Esse é só um exemplo, tem vários outros exemplos durante o jogo. O tempo de gameplay altera o final. Se você pegou todos os colecionáveis, altera o final. Algumas decisões que você toma que a princípio não parecem nada, mudam o final. Muita coisa, muita coisa. Os lugares que você explora alteram o final. É muito, muito, extremamente primoroso. É aquela famosa história de Silent Hill de você estar procurando alguém. No caso é a sua filha, ele é como se fosse uma releitura do primeiro. Só que como se fosse um trauma e você estivesse um psicanalista contando a história. É muito foda. E já que tu falou de garotinha, filha do carinha lá, me lembrou um outro jogo independente muito maneiro. E esse me deixou assim meio bolado, apesar de ser bastante simples, mas que é o Limbo. Caraca, jogos de terror são muito primorosos. Eu sou, já declaro que eu sou medroso pra caralho. Jogo de terror eu jogo com 15 pés atrás, só tenho 2, mas eu jogo com uns 15 pés atrás. Mas eu joguei Limbo e puta cara, que jogo do caralho. Tem algumas coisas assim que você fica, nossa, começa pela ambientação. A arte começa pelo trabalho de som, que ficou um espetáculo. Sim. O cenário que, porra, muda constantemente. Aquela aranha gigante no começo já fica assim. As folhas, você ouve o farfalhar das folhas. E quando você morre, e isso era o que mais me impactava. Quando você morria, você via o corpo do seu personagem sem vida. Se ele caía de algum lugar, você via ele desmontando. Só que não que nem um boneco, tinha toda uma naturalidade, né, cara? É muito maneiro. Gente, é um jogo preto e branco. Sim. Que faz isso muito bem. Puta merda. Quando você é dilacerado, quando alguma coisa passa em você e arranca teu braço, porra. E é uma criança, cara, isso é extremamente chocante.
Você realmente fica com medo de morrer nesse jogo. E medo é a palavra-chave. Muita gente pode falar, inclusive, que Limbo é pointless, porque se você prestar atenção, não tem uma história muito bem definida. Ali, você vê no site oficial, etc., que eles dizem que a história, você é um garoto que está procurando a sua irmã. Isso. Mas eu acho que pra mim isso é o menor dos pontos da história. Porque você passa por lugares. Então você tá, por exemplo, você tá numa floresta e do nada você vai pra um campo de refugiados, você vai pra uma cidade, depois você tá no meio das engrenagens, depois você tá em cada lugar, você volta pra floresta, não tem gravidade. É uma coisa bastante conceitual, uma história bastante conceitual e bastante imersiva, o que pra mim difere muito do Slender, que é meio... O Slender é muito rápido pra você ter essa imersão. E já que estamos finalizando, meu caro amigo Stuart, eu vou te pedir pra recomendar um jogo para o meu amigo que está olhando ali do outro lado dessa telinha. Já que a gente tá no Indie Game Show, do Indie Game Club, nada mais justo que eu recomendar um jogo indie. Aliás, um dos meus jogos favoritos, diga-se de passagem. A gente comentou ele no começo do Indie Game Show. Outlast e a DLC. Principalmente a DLC. Só pra você ter uma noção de como é perturbador esse jogo, a DLC dele também, principalmente, na verdade. Nosso caro amigo LF, ele não gosta muito de Portal porque ele acha a GLaDOS extremamente aterrorizadora. Aterrorizante. A GLaDOS não é aterrorizadora não, meu amigo Stuart. Olha só, eu vou explicar. Eu peguei Portal porque eu pensei assim, porra, vou pegar um jogo pra jogar com a minha namorada. Foi sim, vai se fuder. Pensei, vou pegar um jogo pra jogar com a minha namorada. Jogo bonitinho, Portal. Porra, é um jogo de puzzles. Você tão fofinho. Só que eu resolvi jogar antes, pra dar uma coisa. Quando eu comecei a perceber assim, tipo, pô, esse cenário branco aqui, mas tem uma entrada meio suja, que escroto. O que que tem aqui, né, nesse Essa parada meio branca parece um manicômio. Meio pichada aqui, The Cakes aqui, porra é essa? The Cakes lá é parada mó bonita, GLaDOS muito legal. Quando ela foi me mostrar o bolo, meu amigo, The Cakes lá eu fechei de um jeito, tu não tá entendendo. Caralho. E pra sair da Aperture Science, eu fiquei meio bolado, mesmo, mas foi porque me pegou de surpresa. Agora, por exemplo, se eu for jogar o 2, que eu ainda tô pra jogar, eu não vou ter esse problema. Mas eu ainda não joguei, porque eu não tive tempo. Tempo é o problema. É foda, né? É foda, de trabalho brasileiro, puta que pariu. Pois é. Então, ele censurou desse episódio a gente falar do Whistleblower, que é o DLC do como é que é o nome? Do Outlast. Justamente porque ele ficou perturbado de tal maneira, ele quase vomitou na minha cara quando eu descrevi uma parte do jogo. E eu quase vomitei quando vi o gameplay daquela porra. Porque é uma parada realmente... É muito na sua cara, é muito. Não tá falando sério, não fala essa porra, não. Eu não vou descrever. Não vai descrever. Eu só puta que pariu. Recomendo. Eu não vou descrever. Joguem o Whistleblower pra saber do que eu tô falando. Uma dica, é um noivo. E o jogo que eu vou recomendar, gente, ainda não saiu. Mas já vai ficar recomendado porque foi um jogo que me interessou mesmo eu não sendo fã de jogos de terror. Um jogo desenvolvido por designers da equipe do BioShock, que saíram dessa equipe, né, saíram de uma grande desenvolvedora e resolveram montar o jogo deles. Se chama Perception. E o jogo é do caralho, vou explicar para vocês sentirem. Vai sair ainda. Sentirem é uma ótima palavra, é um ótimo termo. Você é uma senhorinha cega que não enxerga patavinas. E você tem um sistema de rastreamento... Não é rastreamento auditivo, você tem um sistema de... Você tem um demolidor. Você tem um sistema de geolocalização que funciona que nem um demolidor. Só que o demolidor é uma parada toda... É muito mais sofisticado. Não, é mais ou menos assim também. Cada barulho que... mas ele ouve muito melhor do que a velha. Tanto que a velha é tipo um sonar. O demolidor não. Mas exato, mas qualquer som, por exemplo, o farfalhar das folhas faz ela ouvir. E você ouve, tipo, os fantasmas andando e o cacete. E você não... Você tem a bengalinha, você dá porrada no chão pra ir ouvindo o caminho, etc. Só que isso atrai... Isso atrai os fantasmas. Puta que pariu. Jogaço. Nem saiu, mas já é um jogaço. Nem saiu, mas está feito. Hype está feito. Eu estou no trem. Hype Train.
Esses dois jogos, Outlast, Whistleblower e Perception, o GC aprova. Sinalzinho GC Approves. O link do trailer de... É trailer não, né? É um gameplay. Se você quiser conferir um pouquinho desse Perception, a gente tem outras notícias lá no site, que a gente vai botar aqui embaixo a notícia. Fica ligado, tá bom, galera? E é isso aí, acho que por hoje é bastante, né? Falamos pra caramba, chama o saco de todo mundo. A gente provavelmente vai ter muita gente vomitando depois disso. Você gosta de jumpscare?